Tertúlia. Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma tertúlia. Hoje é dia 18 de abril de 2015, sábado. O verbete é número 3.361. Ele é constituído de 4 páginas, 47 logias e 9 máximos. O título é Preceptoria Consciencial Parental, da especialidade Evoluciologia, e que aqui vai ser defendido pela verbetógrafa iniciante, professora Miriam Akemi Ishikawa. A professora Miriam, ela é brasileira, natural de São Paulo, capital, graduada em psicologia, especialista em psicologia clínica. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2005, docente da Conscienciologia desde 2008 e tenepsista desde 2014. Vamos então aqui à definição. A preceptoria consciencial parental é a tarefa desenvolvida pelos pais com lucidez, compreensão e discernimento quanto ao próprio papel de acolher, educar, instruir, esclarecer e orientar a criança ou o jovem sob a responsabilidade, com base nos valores cosmoéticos multidimensionais e pró-evolutivos, visando o encaminhamento das respectivas proexes. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da reeducaciologia, a orientação focada no PEN do pensene, o holopensene familiar harmônico, a maturidade pensênica dos pais. Fatologia, a preceptoria consciencial parental, a condição de epicentrismo consciencial dos pais, a atuação do genitor ou genitora intermissivista no lar, o não incentivo aos brinquedos e brincadeiras belicistas, o humor equilibrado gerando bem-estar consciencial, a visão traforista dos pais na educação da criança. E na parafatologia, chamamos atenção para a assistência das paracirurgias aos familiares, as projeções da rede grupocármica, a autoconscientização multidimensional, o amparo extrafísico a consciência jovem vítima de violência doméstica, evitando o desvio da proexis, a importância dos genitores enquanto agentes retrocognitores. Na remissiologia, nós destacamos aqui os seguintes verbetes: assistenciologia grupocármica, consciência grupocármica, educação despertológica, oportunidade de viver, parapreceptoria. A frase enfática: a preceptoria consciencial parental, priorizando o encaminhamento proexológico do infante, gera efeitos sadios nas auto- e hetero-reconciliações e promove a recomposição familiar. Questionologia: você, leitor ou leitora, já assume postura consciente e saudável diante da educação de criança ou jovem? Mantém atitudes pessoais lúcidas, evitando a entropia mesológica dos compassageiros evolutivos? A mega-análise, elaborada pela equipe da Enciclosapiens, aqui sobre o verbete, destaca os seguintes itens: pais, ensino, estudo, família, limites, pedagogia, orientação, residência, afetividade, assertividade, conviviologia, recomposição, autodidatismo, ressomatologia, parapsicodrama, grupocarmologia, interdependência, autorrevezamento, heterorreconciliação e interassistenciologia. Bom, professora Miriam, parabéns pelo verbete, pela sua estreia. E nós temos aqui por hábito sempre solicitar ao verbetógrafo que coloque de início os motivos ou as razões que levaram a escrever sobre o tema. Você poderia colocar para a gente? Primeiro, boa tarde a todos. Eu escolhi escrever esse verbete por alguns motivos. Primeiro, que eu venho de uma família desestruturada e me considero um pouco sobrevivente dessa situação de violência doméstica. Isso me fez pensar em várias questões ao longo da minha existência. A minha mãe dessomou ainda quando era criança, então essas dificuldades, superações, autossuperações, foram me levando a várias reflexões
para superar muitas deficiências, né? Depois, na segunda instância, eu no papel de mãe, né, da minha filhota, que hoje me acompanha aqui, o marido, nessa arte, né, de ser mãe, de educadora, orientadora. Então, assim, um desafio de estar nesse outro momento, evitar questões de que eu passei, imaturidade, superações, né, não errar como meus pais, pelo menos as questões que eu via da imaturidade dos meus pais, né, tentar fazer o menos possível. E hoje, como voluntária da Conscienciologia, eu passei a ter uma reflexão multidimensional, uma conscientização um pouquinho maior, e eu venho refletindo bastante sobre o tempo, né, o antes, o durante e o depois. Então, assim, o que será que eu, como em outra existência, né, não consegui executar de situações de lares, bancar uma situação como mãe ou pai de uma forma mais adequada? E isso refletiu na existência, né, na ressoma, né, numa família hoje, nessa existência, né, com uma certa estrutura não muito adequada. O que eu hoje posso fazer para melhorar a minha consciência, para evitar algumas questões que em outras existências eu não consegui, e o que eu posso construir para a próxima, né? E isso deixando um reflexo, né, na minha filha, que é a pessoa direta que vem aí com relação às minhas próprias atitudes. Então, foram essas reflexões. Muito bom, muito bom. E um tema bastante relevante, né, na orientação aí, porque é uma fase que a consciência está muito vulnerável, né, no caso, falando referente aos filhos. E tendo todo o suporte mais qualificado, considerando, inclusive, a questão da PROEX, da programação existencial, processo da evolução, né, recuperação de lucidez a partir dos pais, isso tem um impacto positivo muito grande na vida da pessoa. Então, esse tema ele é de extrema relevância. Bom, aqui nós temos, vamos começar com questões vindas do Chile. Okay? A verbetógrafa, professora Miriam, Fatologia, página 17, segunda linha. Quais são as principais dicas quanto à profilaxia das atitudes imaturas na relação entre pais e filhos que tantas vezes vemos no cotidiano? Bom, nós temos assim um leque de reflexões, né? Pegando alguns exemplos, eu trabalho com pessoas, com famílias, como psicóloga. Uma das questões que eu acho que é muito séria, os pais eles acabam se perdendo tanto na questão da educação e dessa falta de autoconhecimento e acabam entrando no egocentrismo. Tem questões que a pessoa, né, o egocentrismo, a pessoa ainda não conseguir sair fora do próprio umbigo. E ela acaba, tem situações que os pais disputam lugares com os pais. Essa é uma grande maturidade. E tem situações onde, às vezes, os pais compram brinquedos, né, se satisfazem nos filhos, mas eram brinquedos que eles queriam para a época deles, né? É um outro ponto. Então, vai projetando nos filhos o que não teve, né? Tem questões onde o autoritarismo, né, uma situação muito séria, e como pais, os pais acham que os filhos, né, fazem parte deles como uma situação assim de um objeto de poder. Então é meu, é uma situação, né, o filho é meu e eu mando, então aqui a criança me obedece. Então essa situação é uma situação muito delicada, né? E a pessoa ela ser mais assertiva, isso vai requerer uma autopesquisa, ou seja, foi o que eu busquei dentro da minha vida, né? Meu pai, ele era descendente de japonês, então ele tinha uma educação muito rígida. Com a questão da dessoma da minha mãe, né, eu tinha 10 anos, então meu pai, né, meus irmãos, a gente éramos em 4, e meu pai ele teve uma situação muito séria, né, de ter que sustentar aquelas crianças e ficar muito tempo fora de casa, a gente ficava muito sozinho. Então, assim, o autoritarismo era o que ele tinha de recurso para a gente poder se manter dentro daquela casa, né? Então, a gente se virava, fazia as coisas, mas era a energia dele de longe, porque a gente morria de medo, né? Ele poderia aparecer a qualquer hora. E então a gente tinha assim uma regra de 6 horas da tarde, era para estar todo mundo em casa. E meu pai muitas vezes voltava, a maioria só de madrugada, mas 6 horas da tarde a gente estava em casa, né? Então tinha essa questão que era um certo comando dele, e na época a gente sentia o reflexo disso, né? E eu trago também aqui na fobia, na questão da... Fobiologia? Fobiologia, o combate da xenofobia, que é o medo, né, de ser agredido pelos pais.
Então, nessa condição, meu pai ele não era assim tão violento com todos. Acontecia uma situação onde meu irmão era o único homem, então era mais cobrado na situação, acabava apanhando também. E os demais a gente sentia esse medo. Então, por essa pressão, a gente procurava evitar e ficar um pouco mais obediente, vamos dizer assim, né? E essa é uma das questões, outras são várias, né, que os pais hoje apresentam uma imaturidade muito grande, que eu costumo dizer assim, hoje as pessoas elas pensam mais, né, uma questão materialista, no que se tem, não no que se é. Então os pais eles compram muitas coisas para os filhos, satisfazendo uma questão de igualdade na sociedade, mas não param para pensar nos reflexos que isso vai causar na pessoa, já nesse momento e no futuro. Né? Isso que você está trazendo é interessante, me fez lembrar também, tem um estudo já antigo de um francês, não me recordo o nome, que ele fala da expectativa que os pais têm em relação aos filhos, né? E ele conseguiu enxergar dois modelos. Um é a lógica da reprodução e outra é a lógica da diferenciação. Na lógica da reprodução, os pais querem que os filhos sejam iguais a eles. Então, é igual à imagem, não é? E aí chama-se atenção para até mesmo o nome, a onomástica. Por exemplo, filhos que são, o sobrenome é filho, ou neto, ou júnior. Eu sou júnior, então eu tenho o nome do meu pai. Então foi marcada a identidade que tinha que ser a imagem do meu pai. Eu me dou muito bem com meu pai, tá? Mas é interessante ver que ali reflete justamente a expectativa. E esses estudos foram feitos até na questão de escolha profissional, que tem pais, você falou até de brinquedos, né, que os pais às vezes compram brinquedos porque eles é que queriam aqueles brinquedos, mas muito os pais que definem ou querem definir a atuação profissional dos filhos. Então, o seu avô foi advogado, seu pai é advogado, você tem que ser advogado, né? Ou é militar, foi militar, e você tem que ser militar. Então, essa é a lógica da reprodução. Então, sempre me chamou a atenção, e eu vi logo, porque eu também sou júnior, esses itens, né? Esses nomes. E a outra é a lógica da diferenciação, que são os pais que querem que os filhos sejam aquilo que eles gostariam de ser, mas que não foram. Então, você vê aquela mãe que queria ser modelo e leva a filha em tudo que é concurso de modelo infantil, porque ela é que quer. Ela que gostaria de se realizar daquela forma, e não necessariamente a filha, né? E isso é muito interessante, e até o seu verbete permite essa discussão, porque o problema não está em ter uma expectativa perante os filhos, seja a lógica da reprodução, seja a lógica da diferenciação. Porque acho que todo mundo tem que ter, quer dizer, a ausência também de expectativa, isso não seria algo também salutar. O problema está na hora que se força a barra, na hora que não se respeita a individualidade. Então, os pais podem até falar, olha, eu gostaria que você fosse tal coisa, mas não quer dizer que exija, que force, que obrigue, que só permita que seja de tal maneira, né? Então, esses são pontos interessantes aí dentro do que, para somar no que você está trazendo. Miriam? Que o pai não reflita no filho a decepção dele. Também. A frustração que ele tem. Também, porque claro. se o filho não chegou a ser o que ele queria, é como se ele fosse um incapaz. E ele transfere essa incapacidade para o filho, de crescimento, de ser autônomo, de decidir a própria vida. Também, sem dúvida. Miriam? No caso, né, entre meus irmãos tem uma situação dessa, né? A minha irmã, ela estudou Direito, mas não era uma escolha dela, não era o sonho do meu pai, né? Meu pai era uma pessoa simples, né, taxista, então ele tinha o sonho de ter um filho formado advogado. Então a minha irmã estudou, foi muito difícil, não foi uma opção dela, é a mais mas velha? ela acabou, exato, a mais velha, mas ela acabou não dando sequência, porque não era, né, o que ela realmente queria. Então não foi uma situação boa nem para ela e nem para ele, porque ficaram frustrados os dois. Os dois ficaram. Né? Isso. Miriam, prazer. Que bom que você está aqui entre nós, né? Muito obrigada pelo verbete. Eu queria te perguntar e solicitar que tu falasse um pouquinho, ali na patologia, a profilaxia das atitudes imaturas na relação entre pais e filhos. Nós falamos um pouco agora há pouco. Isso, agora há pouco a gente estava comentando.
o que eu penso é o seguinte, para a gente complementar um pouco mais. O quanto que falta autoconhecimento para os pais. Muitas pessoas têm uma sequência, né, que a gente fala na vida humana, né? Nasce, cresce, casa, né? Planta uma árvore, assim, muito escreve um livro, né? Então, essa sequência, né, muito, vamos dizer assim, de boiada, abre a porteira, passa todo mundo. Então, as pessoas não param para refletir nas próprias atitudes, a autoconscientização de si mesmo. Então, se minha família fazia assim, então eu vou repetir. Se meu pai ou minha mãe fazia assado, eu vou repetir. Então, não pensam no quanto que isso vai interferir na vida dos próprios filhos, na de si mesmo, né? Esse reflexo, ele é muito sério, porque quando a pessoa ela não faz ideia nem do que ela fala, ela não faz ideia da sequência do que aquela fala é causado no próprio filho. Muitos pais não elogiam de forma adequada, né? Às vezes elogiam demais ou de menos. Então, tudo isso a gente precisa pôr numa balança com relação a essas atitudes, né? Para prevenir e para que a gente ajude o outro a ser uma pessoa mais adequada na vida humana, mais feliz, né? Que se a gente nasce para ser feliz, o lar deveria ser a primeira instância, né? Um local melhor que a pessoa conseguia, né, ia conseguir ali, dentro de alguns anos, da infância, adolescência, se preparar para poder executar a ProExis, né, a programação de vida, o que ela veio fazer. Então, os pais, eles precisam ter uma consciência, nós, né, eu como mãe, uma consciência muito ampla sobre a responsabilidade, né, que eu coloco aqui na tribologia, a responsabilidade do exemplarista fraterna. E muitas vezes as pessoas, ou elas são muito permissivas, ou elas são muito bélicas. São palavras ditas às crianças que derrubam elas, né? Ah, você é burro. Ah, você é feio, porque você acabou de fazer tal coisa. E não fala sobre o comportamento, fala, né, sobre a característica da personalidade. Então, isso é muito grave. Rotula. Rotula, marca. E aquilo sendo repetido por anos, a pessoa, né, o adolescente, vai se sentir baixa autoestima, né? Ou então ele fica se achando dono do mundo, se ele foi muito elogiado, né? E acaba refletindo no relacionamento com as outras crianças depois. Miriam, isso também tem a ver com a sociedade, né? Porque quando, eu lembro assim, quando a gente tem filhos, a gente pensa que tem uma obrigação enorme sobre eles. E que nós é que temos que fazê-los como eles deverão ser, não é verdade? E não é assim, né? Mas fica essa cultura. Prova está aí o filme Pai Patrão, né? Então a gente vê que, não sei se, eu acho que é isso também que você coloca aqui, que os pais têm que repensar, né? Porque eles têm uma cultura, você agora é pai. E esse ser pai, o que é isso, né? Sim. Eu acho que essa discussão que você traz é muito importante. O próprio tema, né? Quando eu pensava como que eu ia escrever sobre família, né? O que eu ia colocar a respeito dessa minha vivência, o que eu posso colaborar, e para a minha consciência mesmo, né? O termo preceptor foi o que eu achei que encaixava melhor. Né? O preceptor é aquele que vem antes, é o que pode mostrar, vamos dizer assim, o caminho das pedras. E não que vai ser, né, o dono da criança, que vai ser o responsável 100% pela ProExis daquela criança. Mas é o que vai auxiliar num caminho mais tranquilo, pelo menos mais positivo, para o desenvolvimento, né, da criança, do adolescente, para que ele, quando adulto, consiga, né, o quanto antes, até mesmo na própria adolescência, como inversor, executar já essa ProExis de uma forma mais saudável, positiva. Porque a questão da reurbanização do planeta, né, a questão do planeta escola, é uma emergência, eu acho, uma urgência que a gente precisaria já implantar. E foi essa consciência que eu comecei a desenvolver, provavelmente nessa existência. Né? Ok, vamos lá então. Parafatologia, página 18, segunda linha. Quando realizar a assistência das paracirurgias aos familiares? Quais são os critérios? Este item ele é bem interessante, que foi, vamos dizer assim, um trabalho de assistência, né? Na questão familiar, eu sempre fui aqui correr atrás das questões dos fenômenos, do parapsiquismo, e com a dessoma da minha mãe, praticamente assim, eclodiu o parapsiquismo, né, dos filhos.
que a minha mãe ela ficava presente em casa, né, que é aquela história que o pessoal fala, algumas religiões, alguns conceitos, né, depois que a pessoa falece, morre, a gente chama de dessoma, ela vai ter o descanso em paz, né? Agora, onde que uma mãe com 4 filhos, né, conseguiria ficar em paz? Sendo que ela, né, dessomou ainda com 42 anos, ela não ia ficar em paz. Lógico que não ficou. Então, ela ficou dentro de casa, convivendo com a gente, né, de uma forma parapsicótica, na pós-morte, e uma condição onde a pessoa ela não tem noção que ela dessomou, e o apego, né, o carinho, a falta, a carência que ela tinha, então ela não entendia, ela era católica, ela seguia, né, todos esses conceitos, e quando ela chegou no extrafísico, isso não ajudou ela a ter lucidez. E então ela ficou um bom tempo sem saber o que estava acontecendo. E nessa situação, depois, com relação hoje, né, alguns anos, na questão da paracirurgia aplicada aos familiares, essa situação ela veio, no caso, assim, onde eu consegui um viés para auxiliar o meu grupo Karma. E quando eu comecei a pensar nas questões do parapsiquismo, eu busquei a religião, né, o espiritismo, fiquei um tempo. Ainda assim, muitos dos parentes, irmãos, não compreendiam, e então tinha algum certo julgamento, preconceito, etc., né? Mas, com o passar do tempo, depois eu me desliguei e, né, entrei para ser voluntária na Conscienciologia. E a questão da paracirurgia foi uma situação muito assistencial, onde a maioria dos parentes, todos já conseguiram participar, isso independente do lado da minha mãe e do meu pai, né? E foi fazendo um trabalho de desassédio, de assistência a todos, um certo respeito, até pelo que hoje busco por mim. E essa ajuda, que é o que eu sempre pensava, né? Como que eu vou poder ajudar os meus familiares, os meus compassageiros evolutivos, né? De uma forma mais prática, mais direta, né? Então, é um viés assim, que hoje vem ajudando muito. Bom, Parafatologia, página 18, bem? 7ª linha agora. Quais precauções devemos tomar quanto às energias gravitantes da residência, e se for de segunda mão? Nós temos aí vamos dizer assim, um trabalho um pouquinho mais profundo. Eu comecei a pensar nessa situação, que o lar que eu morava, a casa em si, existiam muitas repercussões. Muitos animais morriam, as plantas, por essa situação muito conturbada, imaturidade, principalmente do meu pai. Então, nós tínhamos muitas repercussões físicas, né, a dessoma muito prematura da minha mãe, em virtude de problemas de saúde, né, falta dela ter o conhecimento do equilíbrio energético. Mas, assim, com o passar do tempo, já como voluntária na Conscienciologia, eu comecei a refletir. Começou um pouco antes, quando eu ainda estava, né, na dissidência do espiritismo, que eu saí, me desligar desse conceito, desse contexto. Nessa ocasião, a venda dessa casa, meu pai já tinha dessomado, e a repercussão energética com essa venda ela foi bem intensa. E isso começou a me trazer uma sequência, né, de reflexões, de projeções lúcidas. A casa ela ficou, né, comigo e meus irmãos mais novos, os mais velhos ficaram com outros bens. Mas, assim, bancar a venda daquela existência foi onde apareceu esse item. E eu fiz um levantamento do que tinha acontecido naquele lar antes, naquele local, naquela residência. As famílias que viveram naquele ambiente, todas tinham experiências, né, extremamente desestruturadas. Os homens, eles eram extremamente violentos e agressivos. Então, meu pai era mais uma situação, né, mais uma pessoa. Eles eram machistas. Então, as situações elas foram ocorrendo de forma assim, muito sequencial. Parecia que uma família, após a outra, que entrava, né, com o mesmo perfil, o mesmo padrão energético. Exato, e mantinha. E quando, né, eu precisei fazer a venda da casa, as projeções lúcidas que eu tinha começaram a ampliar. Então, eu me via naquela casa, né, de uma forma bastante, vamos dizer assim, acuada. Aquelas consciências extrafísicas que estavam naquele ambiente, eu as conhecia, eles me conheciam. Então, a pressão era muito grande.
E eles iam me acusando de várias coisas, né? Mas assim, de uma forma extremamente fria, calculista, dizendo, né? Você agora vai querer, né, se livrar da gente, você vai querer sair disso, né? E isso começou a me impactar. O que me ajudou muito foram anos de terapia, ainda bem, né, com uma pessoa que entende, compreende bastante os termos também da Conscienciologia, que nessa ocasião me ajudou a ter muita lucidez para poder bancar aquela condição. Por quê? Porque o que eu vi no extrafísico era o grupo ao qual eu pertencia em outras existências. E as pessoas, todas as que eu entendi, que eu levantei de hipótese, as famílias que viveram naquela casa, que na época era um bairro muito simples, né, na cidade de Osasco, São Paulo, e as pessoas que acabavam morando ali eram pessoas também que participavam daquela rede, provavelmente, de constituições ali, de uma forma um pouco mais de bando, vamos dizer assim, né? E quando eu cheguei nesse termo, bando, eu fiquei muito assustada. Quando a minha consciência admitiu, né, que eu venho de uma situação muito delicada, eu fiquei triste, chateada, depois eu fui ficando com vergonha, foi aumentando, né? Espectro de emoções. Aí eu comecei a ver que eu acho que eu tinha que fazer alguma coisa por isso, né, no mínimo. Então, e por que eu estou falando dessas coisas? Para que as pessoas também pensem no ambiente em que ela mora, e se ela vai, né, comprar, alugar um imóvel, é importante que ela saiba o histórico daquele ambiente. As energias gravitantes são as energias que pairam, que ficam do que aconteceu naquele ambiente com aquelas pessoas. Então, se foi um lar equilibrado, se foram pessoas mais harmônicas, lógico que o ambiente vai estar um pouco mais leve, mais limpo. Se não, todo esse contexto, a pessoa ela entra, ela começa a viver e as repercussões energéticas vão começando a refletir na vida dela. Então, é muito importante a pessoa fazer um rastreamento, né, do que foi aquele ambiente, o que existiu ali antes, quais os comportamentos das pessoas. Então, se é uma casa, né, de segunda, se não é a primeira vez que a pessoa vai morar, já teve outras pessoas lá, tenta investigar quem foram as pessoas que moraram antes lá. E, professora Miriam, essa agora é uma questão vinda de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Se você pesquisou sobre o déficit de atenção, que dicas você daria aos pais a lidarem com isso através de uma visão conscienciológica? Tenho um irmão que tem esse déficit e percebo que isso traz algumas discussões em família, principalmente em relação aos estudos dele. Primeiramente, a gente já tinha comentado um pouco aqui a respeito do respeito para com as consciências. Toda e qualquer situação onde a pessoa apresenta, né, uma dificuldade, ela precisa ser respeitada dentro daquele contexto. Então, primeiramente, os pais verificarem esse diagnóstico, né, se é déficit de atenção, está confirmado, ok. Porque muitas pessoas acabam não levando ao médico, não têm esse cuidado, né, não faz uma avaliação adequada e julga pelo nome qualquer, ou os professores acabam falando sem uma coerência, né, uma questão mais assertiva, e então a pessoa fica sendo taxada, julgada e orientada de forma errada, inadequada. Então, se já tem esse diagnóstico, é importante que as famílias, os pais, se certifiquem de várias condutas, né, que os próprios médicos vão orientando, como auxiliar, porque aí é mais uma situação de imaturidade que pode ocorrer. Muitas vezes os pais eles têm a expectativa do filho perfeito, né? A gente gostaria, quando eu vejo assim, né, quando minha filha nasceu, a preocupação é saber se tem a mãozinha, o pezinho, os dedinhos, né, se tem tudo fisicamente. Com o passar do tempo, a gente vai criando expectativa e projetando para as questões de comportamento, intelectuais, né? Então, às vezes, os pais acham que é um castigo, usam até essa palavra, né? E acabam não vendo aquela criança como uma consciência, que ela precisa trabalhar, né, evoluir, ela precisa ser orientada diante daquela deficiência. Primeiro ponto, a aceitação, para que as pessoas consigam ajudar dentro do que é necessário para aquela criança. Existe muita ainda distorção de conhecimento, falta de conhecimento, né? As escolas não estão tão preparadas ainda para isso. Então, a gente percebe situações, às vezes minha filha, né, comenta muitas coisas que acontecem na sala de aula,
E são situações que a gente vê imaturidades em todos, que é muito triste, mas está fazendo parte aí da nossa evolução, né? E eu, muitas vezes, diretamente, errando com ela, tentando acertar. Então, né, não é uma condição aqui de julgamento, mas de reflexão, para que todos reflitam de uma forma um pouco mais profunda sobre esse compromisso como pais. Porque é uma oportunidade de acerto grupo-kármico. A pessoa, muitas vezes, ali, ela se propôs a estar naquela condição, inclusive de pai ou de mãe, e quando a coisa acontece, ela acaba se queixando uma visão mais curta, né? E não vê a oportunidade que está na sua frente. E aí você até comentou essa visão de castigo e tudo, né? Mas às vezes aquela condição, óbvio, tem uma raiz que a pessoa é responsável lá atrás. E às vezes é a oportunidade agora dela refazer aquilo, né? Professora Miriam, agora a questão de Salvador, Bahia. Parafatologia, página 18, primeira linha. Tenho 2 filhos, uma menina de 7 anos e um garoto de 4 anos. Consigo praticar a técnica do arco voltaico na minha filha, a de 7 anos. Mas no pequeno, ele não fica parado e não gosta que faço. Como posso abordá-lo melhor? Essa técnica, eu fiz um curso em São Paulo, né, até para poder entender melhor. E o que eu vejo assim, da flexibilidade, né, que é a autoconfiança dessa pessoa, porque o arco voltaico ele não precisa 100% a pessoa ficar ali com a imposição de mão próximo. Ele pode fazer mentalmente para o filho, ou quando estiver dormindo. Então, nessa condição, uma criança menor, principalmente meninos, são muito agitados, né? Pode ser que não consiga mesmo fazer parar. Então, eu indicaria esses 2 recursos, né? Ele olha para a criança, ele mantém um padrão energético, ele joga a energia de uma forma bem tranquila e vai promovendo o arco voltaico à distância, né? Que eu uso muito esse recurso nos atendimentos. Eu trabalho em consultório, então, muitas vezes, não é possível. Mas eu vou trabalhando essa condição para a pessoa poder ficar mais tranquila. Já é pelo menos também uma exteriorização. Exato. E o outro ponto, quando estiver dormindo, talvez ele consiga melhor. Excelente dica. Tecnologia, página 18, última linha. Gostaria que explicasse sobre a técnica da inversão existencial e a técnica do parapsicodrama. A técnica da inversão existencial é uma técnica criada pela Conscienciologia, né, onde os adolescentes eles vão evitar situações que hoje em dia a sociedade acaba colocando muito forte para vários jovens. E a técnica da inversão são para aqueles jovens que fizeram curso intermissivo, né, um curso antes de nascer, antes de ressomar, e vai auxiliar com que esses jovens eles consigam executar essa programação existencial, que a gente chama de proexis, né, de uma forma mais antecipada, evitando alguns empecilhos que a sociedade ela acaba impondo. E como eu coloco aqui, né, falei um pouco antes, né, tem uma situação da sociedade muito de boiada, né? Abre a porteira e passam os bois, né? Todo mundo vai sem pensar. Então, a inversão existencial é uma situação de uma técnica de mais lucidez para o adolescente, para o jovem, que ele consiga evitar muitas questões, né? Drogas, envolvimentos com promiscuidade, né? Toda uma situação de perda de foco intelectual, inclusive, a escolha da profissão adequada dentro daquilo que se programou antes de nascer. Então, tem todo um contexto que vai numa situação de auxílio para que ele consiga evitar muitas situações que a sociedade hoje não auxilia, né? Então, acaba se desviando desse compromisso com a sua própria consciência. A outra questão da técnica, né? Parapsicodrama. Do parapsicodrama, são situações no extrafísico e que auxiliam muito, né, no desenvolvimento assim, de melhoria, de situações onde a gente possa ter mágoas, ressentimentos, assistência. Essa técnica do parapsicodrama, eu vivi algumas situações pessoalmente, projetada, onde me auxiliavam muito, né, ter mais lucidez da minha própria realidade, que quando a gente está projetado, a gente consegue se perceber melhor, né? Fica um pouquinho mais transparente em muitas coisas, que quando a gente está num corpo físico, a gente tenta esconder ou a gente nem tem lucidez. Então, quando projetado, a gente pode aproveitar essa técnica junto com a equipe de amparo, para que a gente, por exemplo, se reconcilie com uma pessoa,
para que eles vão criar um drama, né? Vamos dizer assim, né? O para, ele vem, né, da questão extrafísica, é um drama extrafísico de reencontro de algumas consciências para poder executar um objetivo. Uma encenação. Né? Exatamente. Então, essa encenação ela pode ter um fim. Então, a gente pode escolher, né, se possível. Quando possível, que eu já utilizei para a questão de soluções de ódio, né, de mágoas, e tanto com consciências, que são pessoas, né, aqui no corpo intrafísico, ou consciências, que são as pessoas já dessomadas. Então, eu tive 2 resultados, né, dentro dessas 2 experiências. Então, essa técnica ela é muito rica para a gente poder se reconciliar, ou, então, fazer assistência, promover um auxílio para outras pessoas. Se você tem um parente que está doente, por exemplo, né, e mora em outro estado, em outro local, que não está próximo ao seu, você pode, né, solicitar para a equipe de amparo que você doe as suas energias, se for o caso, né, possa, então, ter uma projeção lúcida e prestar essa assistência. A grande estratégia dessa técnica é que ela permite, como a pessoa, e aí no caso a gente está falando de consciências, né, assumir determinados papéis, por exemplo, permite a ex-vítima, o ex-algoz assumir o papel da ex-vítima. Quando então a pessoa se coloca naquele papel, ela consegue olhar a situação, ver pelo ângulo da vítima. E aquilo pode gerar a reflexão do que ela fez, das consequências do que ela gerou. Então, isso ajuda a criar empatia perante as pessoas envolvidas naquela situação e ajuda também a pessoa a rever o que ela tinha feito. Então, isso é um exemplo do parapsicodrama, não é sempre assim, mas a questão é que sempre existem papéis dentro da encenação que as pessoas vão assumir, contribuindo para essa conscientização. Então, o efeito pode ser muito positivo, porque a partir dali a pessoa decide mudar, né, a consciência decide mudar para poder fazer as recomposições, renovações e acertos grupocármicos também. Né? Agora uma questão da Alemanha. Professora Miriam, Fatologia, página 17, sexta linha. Poderia comentar a lucidez dos pais durante o período do porão consciencial dos filhos? É muito importante essa autoconscientização, né? Que os pais entendam este momento do porão consciencial, que é da infância até a fase da adolescência, onde muitas vezes essa consciência ela mostra o reflexo, né, de outras existências. E quando os pais não têm lucidez, existe uma desorientação, vamos dizer assim. A gente verifica isso, num geral, a falta de acompanhamento desses pais de uma forma mais adequada. Por quê? Porque os filhos eles estão de uma forma muito ainda instintivos, né? Então, o ser humano, nessa fase, ele busca a satisfação, né, as expectativas, o prazer. Então, vai tudo por impulso. Eu quero. Então, se a gente pega aí a criança pequenininha, né, uns 2 aninhos, ela não tem limite. Ela está como se fosse um bichinho. Ela precisa ser domesticada, literalmente, né? Às vezes, as pessoas que eu atendo, as famílias que eu atendo, se assustam que eu falo esse termo, né? Tem que domesticar seu filho. Eles me ficam, mas como assim? Você está falando, né? Então, eu falo, calma, tenha paciência, calma. Nós somos animais racionais, né? Mas muitas vezes os pais eles são irracionais. Totalmente. Eles perdem totalmente a noção da realidade. E os filhos ficam igual bichos, a gente vê isso, né? Já tem a questão do próprio porão consciencial, que o humano ele já não tem ainda o autocontrole, o autodomínio das suas energias, da sua consciência, os valores. Precisa dos pais ali para ajudar, e esses pais não têm lucidez para compreender que aí sim a gente coloca como uma responsabilidade de pôr limite, orientar e principalmente falar sobre as consequências, desde pequenininho, né? Então, às vezes eu falo assim para os pais, né, quando eu estava com a minha filha pequena, né, às vezes a criança ela vai passar por um determinado lugar, ela esbarra em um objeto. Muitos pais chegam e batem naquele objeto. Bobo, bobo, né? Vamos supor a mesa, vai lá e bate na mesa. Bobo, bobo, essa mesa é boba, né? E a criança vai lá, bate na mesa também, boba. Aí a criança ela entende o quê?
que aquela mesa deveria sair da frente dela. Aquela mesa está ali atrapalhando o caminho. Os pais não orientam a consequência, que é a criança que tem que desviar daquele objeto. É ainda falta de equilíbrio, ou porque está estabanado, não desviou, né? E então ela precisa desviar, e não mostram essa responsabilidade. É mais ou menos dentro desse raciocínio, não só da primeira infância, da criança pequenininha, quando na adolescência, né, principalmente, que hoje a gente acaba percebendo muitos jovens, muitas crianças entrando nos vícios muito cedo, porque dentro dos próprios lares os pais já estão consumindo muita droga, né? Eu já cheguei a ouvir, a cigarro não é droga nem álcool. Muitas pessoas acham porque é uma droga lícita, né? Ela é vendida, ela é permitida. Mas não, então os pais usam e os filhos acham aquilo normal. Chega na adolescência, não vê a hora de executar. Porque até então, quando criança, os pais falavam, você não pode usar isso, não é para criança. Então, quando ela passa então da fase da infância, ela quer usar, não é permitido. É o princípio do exemplarismo usado de maneira errada, né? Totalmente errada. Então, realmente tem que ficar atento, porque isso já se sabe mesmo que o exemplo, o comportamento que é observado pela criança é muito mais forte do que aquilo que o pai ou a mãe fala. Exatamente. Então, aí fica uma incoerência, né? Aqueles pais que falam assim, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Não adianta, está fazendo totalmente o inverso. E a gente vê também muito nessa condição que você está trazendo, quando a criança pergunta alguma coisa, né? Ela quer saber, ela questiona, de repente, uma regra, uma norma, seja em casa, seja em outro contexto, e os pais falam, não, faz assim porque eu quero que você faça. Quer dizer, com isso você aborta o pensamento da criança, né, a atitude mais questionadora, e vai condicionando uma certa submissão, uma falta de criticidade. Então, o comportamento dos pais tem um reflexo muito grande. Obviamente que a gente não pode também cair num extremo psicanalítico, né, onde que tudo é culpa da mãe. mas é interessante, então, só da mãe, né? Não podemos também chegar para isso, né? Qualquer coisa é culpa da mãe. Ou do pai, mas é importante saber que, obviamente, é natural que tenha um efeito, um impacto grande nos filhos, o exemplarismo dos pais, seja positivo, seja negativo. Né? Mas vamos lá, você quer fazer uma pergunta? Miriam, eu teria duas perguntas para ti. Tá? A primeira, na página 19, Crescendologia, você coloca lá o crescendo da educação no paradigma fisicalista, né, e a educação no paradigma consciencial. Sim. Assim, eu tenho discutido com a minha dupla, né, a questão de filhos ou não filhos, né, e uma das coisas que eu tenho assim um grande receio em ter filhos é o próprio fato de repente eu ser austero, sabendo do seguinte: peraí, a criança vai ter aí o seu livre-arbítrio. Como é que você trataria, ou você trata, né, melhor pegando o teu exemplo, esse ponto do crescendo da educação no paradigma fisicalista, que pode tudo, né, entre outras coisas que você já estava falando, versus a educação no paradigma consciencial sem ser austera? Como que eu posso colocar para você assim, no sentido, né, nós refletirmos, o paradigma fisicalista não que está totalmente errôneo e o paradigma consciencial é o totalmente correto. Nós estamos aqui defendendo essa situação assim, mas que é um crescendo, né? Hoje a gente percebe famílias dentro de uma visão fisicalista que elas também já estão conseguindo manter um lar, um ambiente um pouco mais adequado. Então a gente vai agora ampliar uma visão consciencial quando a pessoa ela já tem algumas informações, que foi o meu caso, né? Eu como uma pessoa que já estou aqui entendendo um pouco mais, fazendo uma reciclagem da minha consciência. Nessa questão da austeridade, é um dos traços, né, que todos nós vamos praticamente viver de uma forma ou outra com uma criança. A criança tira a gente do sério o tempo todo, né, o jovem, né, chega um momento que eu coloco a minha filhota agora como pré-adolescente, eu falo que jovem tem uma fase assim, né, da leseira. Então, tudo que eu pergunto, ela, mãe, que? Aí eu falo, você não me falou tudo. Então, são 10.000 vezes que você tem que repetir, não são só 10 vezes, né? Tem que ter uma paciência. Então, assim, nessas situações, né, da austeridade, autoritarismo, desculpa, né, a permissividade, tudo que vai no mais e no menos,
todos esses sentimentos eles vão ser revirados. Quando você já tem uma visão mais consciencial, uma visão um pouco mais madura, o objetivo é que você aproveite o momento desse relacionamento com essa criança e faça essa reciclagem do seu traço. Que foi o que eu comecei a aprender, a aproveitar essa grande oportunidade. Então, hoje, eu agradeço muito a minha filha, né? Por quê? Porque provavelmente, se eu não tivesse tido ela nessa existência, eu não teria amadurecido o quanto eu já consegui. Então, assim, eu tenho certeza que eu precisaria, sim, ser mãe nessa existência. Para que hoje eu até estivesse aqui, né, conversando sobre esse assunto, porque senão eu estaria de uma forma muito imatura. Por falta de muita orientação, por não ter tido uma orientação materna, então eu fiquei muito tempo muito imatura. Levei muitos anos para poder compreender muitas coisas, né, da minha própria existência. Essa função assistencial veio, então, do seu papel de mãe. Como mãe. Isso. Né? Então, assim, eu agradeço Fixou, também... né? Fixou. Isso. Eu agradeço também ao meu marido, meu companheiro, que a gente se conheceu ainda bem jovem. Então, assim, muitas dessas questões que foram me ajudando a ter mais estrutura, né, uma estrutura melhor de lar, de pessoa, como mulher, depois como mãe, porque senão eu ficaria, acho que, muito imatura. Então, a dica que eu dou, né, a quem perguntou, é que muitas vezes a insegurança, e às vezes a pessoa também, ela não quer trabalhar determinados traços. Lógico que a questão de ter filhos é uma escolha consciente, saber se isso faz parte da sua proexis. E o outro lado, muitas vezes, a gente também foge de alguns determinados compromissos, tanto com uma consciência quanto consigo mesmo, né? Então, se, de repente, precisa ter uma consciência sobre seus cuidados para trabalhar o lado austero, seja bem-vindo. Né? Se não, você vai poder trabalhar esses traços também, né, com outras situações de relacionamento, com crianças, com adultos. Então, nada vai impedir da pessoa fazer a reciclagem desse traço. Mas a questão de ter uma consciência, você ali ajudando desde o desenvolvimento, desde o nascimento, é uma situação onde requer um cuidado, uma atenção maior, né, e a gente acaba abrindo muito mais mão, né, saindo do nosso egocentrismo, mesmo para poder ajudar essa outra pessoa. A outra pergunta, ela tá bem nesse sentido mesmo, que é o seguinte: como a preceptoria parental, né, ela está alavancando ou diminuindo a velocidade da sua evolução, porque você está abrindo mão de uma série de coisas que talvez você poderia estar colocando energia no seu desenvolvimento. Então, eu gostaria de pegar outro exemplo como mãe, como está acontecendo isso. Não entendi, se está alavancando? Porque assim, você colocou alguns pontos que está alavancando a tua evolução, correto? Sim. Mas também existem alguns pontos que talvez ela esteja dando uma diminuída na velocidade, não que você esteja deixando, mas, opa, peraí, eu preciso dar uma prioridade agora para o desenvolvimento da minha filha. Né? Como é que isso está ocorrendo na tua vida? Sim. O que eu estou aqui buscando fazer, aproveitar a situação do bem bolado, né? E a minha própria proexis, fazer o casadinho, né? Que é o goiabada com queijo. Enfim, essa situação que eu assumi, né? Ter uma filha, estar com ela, crescendo. Pode ser que muitas vezes eu deixe de executar algumas outras questões. Mas, mesmo assim, eu ainda vejo que dentro dessa minha proexis eu precisava, sim, estar acompanhada junto dessa da minha filha, que é a consciência, e que provavelmente a gente já está juntas algumas existências, né, também. E se eu não tivesse passado por essa situação, não teria amadurecido alguns ou vários traços conscienciais. Então, a preceptoria, eu estudar hoje essa responsabilidade um pouco mais consciencial, está me fazendo juntar as duas situações. Acelerar alguns processos conscienciais, sim, né? Por isso a maturidade está me ajudando mais, né? E aproveitar esse momento, né, dessa dinâmica da vida, do dia a dia, auxiliar a cuidar da higiene pessoal, auxiliar a estudar, auxiliar a ter responsabilidade. Esses contextos, eles aguçaram em mim uma aceleração dos meus traços. Então, não adianta nada os pais, né, colocarem para os filhos: você precisa ser organizado, você precisa limpar suas coisas. Muitos lares, aliás, quase todos, né, muito exageradamente, mas
chegam lá os adultos, jogam o sapato para um canto, a bolsa por outro. Então, como é que vai exigir do filho que faça alguma coisa? A toalha molhada em cima da cama, né? Principalmente, né, os homens, né? Aí pega e cobra do filho, né? Ah, por que você deixou isso aqui, né? Por que não deixou lá? Aí como que vai cobrar? Até a questão que a gente estava falando do exemplo. Então a criança ela vai seguir o que ela vê, não o que se fala. Tem outro aspecto também, que a gente vai ver por outro lado, que é a questão, às vezes, até da superproteção, quando os pais acabam fazendo muito para os filhos, quando já não era para não fazer. Então, isso acaba também prejudicando. Então, você está falando, por exemplo, de arrumação, né? Tem até os pais que dão exemplo, são bastante arrumados em relação à casa, cama, mas aquela mãe que o filho já está adolescente, ela ainda arruma a cama do filho. Então, depois se queixa que o filho não arruma a cama, quer dizer, não foi acostumado, né, por muitos anos, ele foi habituado a não fazer aquilo, a ter tudo pronto, a ter uma estrutura toda pronta. E eu me recordei agora você falando, tem um sketch de humor daquele Porta dos Fundos na internet, onde é o filho já adulto, né, um homem já adulto, 30 e poucos anos, que vai morar sozinho. E aí ele chama um prestador de serviço para ver alguns problemas na casa. Então, a torneira que estava, né, pingando e tal. E outro problema que ele pediu ajuda foi que, curiosamente, as roupas que ele coloca no armário que estão sujas, elas não ficam limpas depois. Que quando ele morava na casa dos pais, elas ficavam. E que agora ele não entendia por que as roupas não estavam ficando limpas, né? Então esse era um problemão. E ali ele estava achando que tinha alguma coisa errada. Então mostra bem isso, dos pais acabarem fazendo tudo e não deixa a criança, posteriormente o adolescente, ou seja, o filho, a ter as suas experiências, né, as suas vivências. É bacana o que você falou, que eu trago também a síndrome do canguru, que é bem Sim. isso, né? O adulto não que saiu da casa, ele ainda mora com os pais. O canguru é aquele que mora dentro da bolsinha, né? O filhote fica dentro da bolsa da mãe. Então, essa mulher ou esse homem adulto mora lá na casa dos pais, usufrui de tudo, a roupa lavada, comida pronta, né? Então ganham dinheiro só para eles, né? E não fazem mais nada. E muitas condições, quando a própria mulher, né, a moça também, ela não sabe fazer as coisas, depois que ela casa, aí o homem coloca a culpa na sogra. Foi a sua mãe, né? A culpa é da sua mãe que não te ensinou, né? E aí tem um pouco disso também. E tem o lado da própria consciência, que é muito cômodo, né? As pessoas são cômodas. Então a gente se acostuma a ter o leitinho quente, né? A comidinha pronta, a cama arrumada, essas coisas. E às vezes a pessoa ela não vai sair daquele conforto para procurar ajudar o outro. Quando eu falei dessa situação, que eu já tenho um traço da organização, e hoje tem hora que eu tenho que reduzir um pouco o ritmo, porque eu fiquei mais organizada ainda. Então tem hora que eu acabo sendo, né, eu cobro demais a minha filhota, porque eu estou no meu máximo, eu estou acelerada nisso, né? Então às vezes eu vou, porque ela tem que respeitar um pouco o ritmo dela, por outro lado, eu não posso deixar... O ritmo da aprendizagem, né? Isso. E aí tem que saber dosar isso. Exatamente. Oi? Oi, Miriam. Oi, Vera. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu queria que você falasse um pouco a respeito, aqui na exemplologia, na página 20. Você falou da preceptoria consciencial parental básica e da preceptoria consciencial parental avançada. Você podia estar falando assim, como é que você tem feito essa preceptoria, levando, né, em questão essa questão extrafísica, multidimensional? O que você teria aí de dicas para dar para os pais que têm filhos pequenos, que vivem, né, nesse mundo que não está dando confiança para o parapsiquismo, nem para a multidimensionalidade? Exato. E aí, o que você tem para falar para a gente? O que eu venho assim procurando colocar em prática, né? Essa visão básica, então a gente vai pensar aqui em duas situações. As necessidades da vida intrafísica de uma criança são vários aspectos, não é pouca coisa. Então, os pais eles precisam estarem muito atentos. Eu trabalhei em pré-escolas, onde as crianças pequenas chegavam lá sem as unhas cortadas. Então, elas se arranham, a unha quebra, corta, sangra.
porque não foi feito isso em casa. Então, os professores acabavam fazendo detalhes, coisas que não faz parte deles, né? E os pais não deram atenção. Estou dando um pequeno exemplo, que mesmo diante da situação das necessidades intrafísicas, já são vários, né, fatores que os pais precisam estar atentos. E para que isso seja feito de uma forma mais adequada, para você transportar para uma visão mais, né, de uma compreensão extrafísica, não adianta uma criança estar sendo abandonada dentro do próprio lar e você falar de parapsiquismo, de falar de energias. Como que a gente pode? Fica uma questão incoerente. Ou seja, os pais eles precisam estar atentos, né? A gente está aqui numa vida materialista, né? Então a gente precisa resolver as coisas desse meio intrafísico de uma forma mais organizada possível. E aí sim a gente vai ter um pouco mais, né, de noção do ambiente das energias. Aí começa essa transposição da preceptoria, né, mais avançada dentro de uma realidade extrafísica. Bom, hoje eu venho tentando incentivar a minha filha, ela fala das projeções dela, então eu pergunto para ela, você sonhou, você se projetou essa noite, né? Então às vezes ela, foi sonho, mãe. Não, mas eu acho que foi projeção, então a gente conversa. Através de novelas, de filmes, né? Hoje as novelas estão mostrando bastante o lado do contexto, né, das energias, do próprio parapsiquismo, né? Tem aí vários assuntos sendo abordados. Então, quando aparecem esses temas, os pais poderiam aproveitar, né, dentro de um contexto consciencial e trazer para uma reflexão maior, para que a criança consiga pensar que a vida vai além do que ela põe a mão, que é o contexto material, do que se toca. Então, o que eu toco, eu sinto, então isso é o real. Não, vai muito além. Tem questões em que a pessoa ela vive todo um contexto de energia, dentro, né, do ambiente do lar, na casa dos amiguinhos, né, brincando na escola, depois vai, né, para o trabalho, vai para o lazer, e isso tudo vai refletir. Então, quando eu coloquei nessa situação, que vai numa situação do parental básico, é você pensar em todas as condições necessárias para o equilíbrio intrafísico dessa criança. O ambiente da casa mais acolhedor, e isso requer a organização do lar, né? A higiene, eu falo física, porque não tem como um lar ser sujo com as energias boas, não existe, eu nunca vi isso, né? Então, a pessoa precisa começar nessa visão da organização da intrafisicalidade, das necessidades dela, básica dela, da casa, dos filhos, a roupa limpa, né? E depois ela vai transportar para uma compreensão do extrafísico. Então, como que a criança reage com determinado assunto que a mãe e o pai falam? Essa situação, muitas vezes, ali nesse convívio, nós não estamos sozinhos. Então, as consciências extrafísicas, elas ficam nos lares. Elas, muitas vezes, teve situações de minha filha pequenininha, ela acabava sendo meio que porta-voz. Então, ela se alterava, tinha um contexto infantil, mas depois eu conseguia perceber, né, a intrusão que ela acabava tendo, pensênica, de pensamento, sentimento e energia, da consciência que estava perto dela, querendo interferir no nosso relacionamento. Então, essa condição mais lúcida, que eu acho que é importante nós, pais, termos, né, os adultos, no geral, para que consiga entender o que é realmente um envolvimento de uma consciência no lar e bancar esse desassédio. E, assim, a questão do parapsiquismo, da pessoa ter uma sensibilidade maior, vai requerer da pessoa ter uma observação maior na vida, né? Essa cuidade, ela é necessária em todos os aspectos, em todos os momentos. E isso vai ajudar muito a pessoa a entender o que é o extrafísico, né? Uma complementando essa que você estava falando, você traz, então, a necessidade dos pais partilharem daquilo que os filhos veem na TV. Não é? Sim. Porque, geralmente, pode ter a televisão no quarto, fecha a porta, não partilha, não sabe o que eles viram, não pode comentar com eles porque ele não compartilhou. Então, é importante essa vivência, né, familiar de compartilhar com os filhos o que eles estão vendo. Isso. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
Muito bacana, Ide, porque o que eu vejo hoje, né, o pouco que eu acompanho, enfim, do que a gente observa na sociedade, os pais estão terceirizando, né, a educação para os aparelhos eletrônicos. Né? Então, mal nasce, já dá o iPad, dá o tablet no iPad. Né? O tablet, eu já costumo dizer que a criançada no berçário, cadê meu tablet, mãe? Eles já não choram mais, né? Já nascem pedindo. Essa questão, eu vejo assim, a tecnologia ela é excelente, ela está aí para ser usada, para que a gente, né, melhore a nossa evolução. A evolução tecnológica está bacana. Só que os pais precisam ter uma evolução emocional, precisa ter discernimento, equilíbrio. Por quê? A criança ela vai ter acesso, né, à internet, ao celular, né, todo o aparato tecnológico, sem orientação nenhuma. Então, é como se estivesse jogando ali no meio do fogo, e a criança, pela habilidade, hoje a gente vê, né, os jovens, as crianças aí sabendo mexer com informática, assim, do nada, né? Os pequenininhos pegam um celular, tem bebezinho, que já vai com o dedinho assim, né, não existe mais teclas, né, na cabeça deles e não é tecla. É já o dedinho para passar na tela. Então, a gente já percebe, né, o nível das consciências que estão vindo com o curso intermissivo, que provavelmente já estão dentro dessa tecnologia. E aí requer mais dos pais ter, de fato, conhecimento sobre, né, todas essas questões. Então, é importante que o pai entenda, a mãe entenda sobre informática, não digo, né, a questão da internet, todo esse veículo de comunicação, para saber como orientar. Porque aí, o que acontece? É muito prático, a mãe, né, ela vai lá fazer as coisas dela, e aí a criança está numa TV, ela está no celular, então ela está quieta. Só que essa mãe não tem noção do que é que essa criança ela não está quieta. Né? A produção consciencial mental dela é muito grande, e a mãe nem sabe com quem que ela está falando. Né? Então, as questões de pedofilia, a minha filha conta, né, na escola, tem adolescentes tirando fotos, né, seminuas e tudo mais, e passando para os meninos da turma, da sala. Cadê a mãe dessa criança? Cadê os pais que não estão sabendo? Então, a informação é muito rápida, ela corre, né, entre os adolescentes, entre as crianças, e os pais não estão nem fazendo ideia. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, ele tem um filho de 2 anos, foi bacana, ele me contou essa semana, que essa criança estava na sala, os pais chegaram do trabalho, então eles estavam sentados na sala. A mãe estava no celular, e a mãe falou para o pai, olha, precisa passar um valor para a minha conta, né, transferir. O pai pegou o celular dele para fazer, né, essa questão. A criança de 2 anos chegou e falou assim, pai, guarda o celular. Mãe, guarda o celular. Pegou no celular do pai e começou a colocar no bolso da calça. Ou seja, eu ainda cheguei a falar para essa pessoa, olha, seu filho é pequeno, mas está mais lúcido que você. Está te dando aí uma aula, né, de vida. Ou seja, para com isso, ó, eu estou aqui, eu existo, vocês não vão brincar comigo, né? Eu estou aqui agora. Então, o que acontece? A gente percebe, né, isso é uma febre. Qualquer lugar, está todo mundo com o celular na mão, né, e as crianças não estão na mão dos pais. Porque eles também estão segurando o celular, qualquer outra coisa, e não tem essa interação. Então, é necessário ter muita consciência, né, administrar e saber o limite disso tudo. Essa discussão que você está trazendo, eu acho ela muitas vezes é negligenciada, né? Porque eu falo até dentro da própria Conscienciologia, a gente acaba se deparando muito com ela em função da ideia da técnica da INVEX, na proposição da técnica da INVEX, da antimaternidade sadia, né? Então, isso sempre foi uma questão ou uma ideia de ponta polêmica por esse fator, porque a maternidade, a gente sabe, vamos dizer assim, a valorização que ela tem, de uma forma geral, na sociedade, né? Então, qualquer coisa que fale sobre antimaternidade, no caso sadia, não a patológica, mesmo assim fere uma boa parcela da sociedade. E as pessoas, é bem diferente do que você está trazendo como opção e tal. Mas o que eu quero dizer é que a gente vê muito a defesa, né, de pessoas que não é importante ter filhos, mas depois não querem cuidar dos filhos. Né? Então há a preocupação de para ter uma satisfação pessoal, uma realização pessoal, contudo não quer pagar o preço de realmente criar o filho, de educar o filho, que aí é que está o desafio. A gente sabe de casos aqui mesmo em Foz do Iguaçu, de uma mãe que foi chamada na escola
né, para conversar com a diretora sobre a questão do comportamento e desempenho da filha. E lá pelas tantas a diretora perguntou, mas o que a sua filha está comendo? E ela, só um minutinho, ligou para babá para saber o que a filha comia, porque ela não sabia responder isso. Não sabia responder o que a sua própria filha comia. Então, que mãe é essa? Que terceiriza realmente a criação dos filhos. Ora, a criança está sendo educada pelos professores somente, e hoje você falou, né, que os pais terceirizam para o tablet, para os computadores, mas há uma terceirização também muito grande para os professores, que devem educar, mas educar determinados elementos, conteúdos da educação formal, e não outras coisas que são os pais, quer dizer, educação familiar. Então há uma confusão nesse sentido também. Então, quando eu digo negligenciada, porque realmente deveria se discutir muito. Tem pesquisa hoje mostrando, dentro da própria psicologia, que filhos, quando tem, né, 2 irmãos e tal, o mais velho tem mais impacto na formação do mais novo, o irmão mais velho tem mais impacto na formação do mais novo do que os pais. Por quê? Porque geralmente esses 2 vão para a escola juntos, depois vão para o judô, vão para a escolinha de natação, vão para o curso de inglês, vão para o play, e os pais não têm contato com eles. Então, e vão chegar à noite, vão chegar cansados, vão fazer coisas ainda, né, trabalho em casa, e na verdade a influência mais é de um irmão com o outro, ou seja, eles estão sendo deixados de lado. Então, eu acho que essa questão tem que ser realmente discutida. Eu acho assim, a pessoa quer ter filho, então ela tem que criar disponibilidade para ter filho. Porque há muito discurso, e aí, obviamente, não quero entrar numa condição que possa parecer machista, mas a gente sabe que a mãe sempre tem um envolvimento maior do que o pai. Acho que isso é universal, né? A condição da maternidade e da paternidade, a ligação, sobretudo nos primeiros anos, da mãe com a criança, seja filho, seja filha. E tem uma autora, a Rosiska, ela é uma intelectual, feminista também, já escreveu várias coisas. Ela é ex-mulher do Darcy Ribeiro, né? Foi dentro da educação, foi uma referência, o Darcy Ribeiro. E a Rosiska, ela uma vez escreveu essa condição de que a sociedade avançou, a mulher ganhou seu espaço, né? E eu estou ressaltando ela porque é uma mulher falando. Ganhou seu espaço profissional, mas muitas vezes na hora de ter filho, as crianças estão sendo deixadas de lado. Então, o que eu estou querendo dizer é, seja o pai ou a mãe, um dos 2 tem que ter maior disponibilidade por um bom tempo para essa criança. Não é simplesmente jogá-la numa creche, jogá-la depois para fazer cursos e mais cursos, para não ter disponibilidade. Então, acho que esse é um ponto assim seríssimo, envolve também aí a reaprendência, né, todo o trabalho que se faz, mas o papel, quer ter filho? Beleza, mas então cuide. Esse é um ponto que a gente tem que considerar. Eu já vi dentro mesmo da própria Conscienciologia, que a pessoa tem filho, defende essa bandeira, mas depois na hora ela quer fazer os cursos todos e deixa a criança, né, de lado. Então, ou quer viajar, a criança tem aula, e aí traz a criança, às vezes é de fora daqui, traz a criança junto, mas espera aí, a sua filha não pode ficar matando aula porque você quer fazer curso aqui. Então, existe um preço. E o que eu vejo, assim, é possível conciliar? Cria disponibilidade, trabalha em casa, trabalha na hora que a criança esteja no colégio, quer dizer, você consegue fazer o part-time, né? Trabalhar part-time, então, mas que tenha essa consciência, porque no mínimo vão ser 20 anos que a pessoa vai ter que se dedicar mais seriamente. Então, prioritariamente. E isso serve tanto para a mãe quanto para o pai, quer dizer, isso que você acabou de falar. A criança passou o dia todo longe, os pais chegam em casa, não tem essa de estar cansado. Exato. Vai ter que brincar, vai ter que jogar bolinha, vai ter que correr, vai ter que fazer. E é isso. O que você está colocando é muito sério, né? Eu costumo brincar aí com o pessoal que eu conheço, que eu atendo, né? As pessoas, elas acabam decidindo hoje, né? Principalmente hoje, ter filhos para colocar no Facebook a foto. Né? É a era do curtir e compartilhar fotos. Mas, na realidade, porque está tudo bonito ali, né?
no dia a dia, não é assim. E o que me chamou a atenção na semana passada no Fantástico, né, no dia 12, passou uma questão onde os fóruns, né, que trabalham com família, principalmente aquelas crianças que elas são abandonadas, que vai ter ali também uma denúncia, esses pais eles são chamados, eles são obrigados a fazer um curso de escola de pais, que eu não tinha escutado ainda falar sobre isso. Né? Então, o pai ele passa ali por uma vez por semana, durante 4 meses, obrigatoriamente. E vai ser avaliado, primeiro orientado, senão ele perde o pato e poder. Ou seja, essa criança ela está sendo mal cuidada, né? Mas é o que a gente vê na maioria. Eu trabalhei em orfanato, então a situação é muito grave. Os pais eles não têm lucidez, acaba sendo uma questão assim um pouco animalesca mesmo, né? Então crescei e multiplicai-vos. Tem os filhos e não sabe para quê. E aí as escolas, né, estão entrando aí com tudo para ajudar, né, desde berçário, a criança já vai para lá bem bebezinha, 2 meses, né, e fica direto, período integral. Aí o pai e a mãe pega a criança, volta para casa nesse contexto, né, aí geralmente é a mãe, tem que lavar, passar, cozinhar, etc., e a criança não tem atenção. O pai, ele tem que ficar vendo o jornal, assistindo TV, jogo, essas coisas, né. Enfim, e aí a criança ela também vai ficando de lado, né? E a substituição pelos eletrônicos entra, que põe aí para assistir a televisão, põe para ver, né, o desenho, fica no celular e a criança ela acaba não tendo mesmo a orientação que precisa. Então acaba sendo uma coisa muito robotizada, essa robotização hoje da sociedade. Com uma oferta muito grande, né, para os adultos, porque todo mundo precisa saber disso, saber daquilo, então, né, vai fazer curso, seja na Conscienciologia, seja onde for, acaba obnubilando as pessoas. Elas ficam fora do contexto da realidade. O contexto do tema que eu trago hoje, de preceptoria, é assumir essa responsabilidade, essa consciência. Então, se você escolhe, né, assumir a responsabilidade de ter uma outra consciência sobre os seus cuidados, você precisa saber o que vai ser feito durante todos esses anos. E o que vai ter que ser abrir mão. Exatamente, o que você vai abrir mão, né, da sua vida pessoal e tudo mais. Então, o que eu vejo que ainda falta ser implantado cursos para adolescentes, para que eles pensem o que é ser pais, antes de gerarem filhos. Que a maioria aí tem muitos adolescentes ainda jovens demais, 13, 12 anos, não saíram nem da infância, já estão, né, como uma criança e não sabem como lidar com isso. Adolescentes e adultos também. E aí eu ia falar, o outro ponto, nós temos um grande número hoje de pessoas, de mulheres, optando em escolher, primeiro desenvolve a carreira, vão ter filhos depois de 35, quase 40 anos. Agora aquela atriz, tem uma atriz aí, está até na capa dessa semana, acho que 46 anos, ela está tendo filho. Então, aí assim, quanto tempo de vida a pessoa vai ter para acompanhar? Carolina, não, Carolina, como é que é? É aquela atriz, Carolina não sei o quê. Não sei. Carolina Ferraz. Então assim, a pessoa é importante que ela pense, né, que o papel dela ser mãe, pai, aí, acolher uma consciência para encaminhar essa pessoa. E se ela decide ter um pouco mais, com uma idade mais avançada, quais são as consequências de tudo isso? Então, eu falava, né, com meu marido, ele falava, vamos ter o segundo filho, tudo mais tal, né? E eu já estava quase beirando os 40. Eu pensei assim, mas eu não tenho mais paciência nem para mim. Eu vou ter para ter outro filho, né? Então, isso foi uma questão, enfim, que depois a gente amadureceu a ideia. E eu falei, não, eu já sou mãe, já sei como é que é, eu dou conta de uma e tá bom. Em virtude desta escolha, né? Claro. Porque assim, não adianta eu ter filhos e ficar bonito para foto, né? Como eu disse, no Facebook, nas redes sociais. Cheio de like. Né? E lá em casa, eu vou estar acabada, de olheira profunda, cansada, né? Exaurida, porque não vai ter mesmo como fazer, nem para si, quanto mais para o outro. Miriam, só uma colocação, Domingos aqui. Belíssima apresentação. Só a título de contribuição, os tribunais de justiça do Estado, principalmente do Estado de São Paulo, já há oficinas de pais para, vamos dizer assim, ensinar e capacitar os pais a como educar os seus filhos. Porque na hora de um conflito,
aí a situação aperta e degenera a família, né? E as crianças acabam sofrendo com isso. Bacana. Tá? Só a título de colaboração. Agora vocês observam, né? Você está trazendo isso, Domingos, você também trouxe, né? A questão da escola para pais, mas ainda é na remediação. Isso, é. Quando, na dentro verdade, da mediação. já é um grande avanço. Mas o interessante era ver a prevenção, a profilaxia, até para a pessoa avaliar. Você quer realmente ter filho? Quer dizer, porque as pessoas não têm muita noção do que representa isso, do que significa, na hora que você vai traduzir isso em horas de dedicação, de preocupação, porque não é só a dedicação, não é só o trabalho, mas a sua filha saiu de casa para ir na festa com os amiguinhos, ou vai ter uma viagem. Como é que você lida com isso? Quer dizer, tem uma série de elementos aí que compõem, né? Então, é interessante, eu acho que já é um grande avanço, mas se puder ter essa bandeira de a preparação de maneira preventiva, aí eu acho que é um grande avanço, né? Seria um grande avanço aí para essa condição que está sendo discutida, né? Miriam, aqui. Aqui eu tenho dois pontos na sua fatologia que eu gostaria que você desenvolvesse. O primeiro está na 8ª linha, no final da 8ª linha, atitude de não valorização do materialismo na educação. Ainda tem mais outro ponto, mas o que você quis chamar a atenção para isso? Dentro desse contexto, eu coloquei um pouco antes, né, que hoje eu vejo a sociedade valoriza muito mais o que a pessoa tem do que ela é. Essa questão do materialismo, a sociedade, então, fica numa questão assim, instigando, né? Então, a pessoa, ela tem o celular de tal modelo, sai o novo, então ele corre lá e compra, o pai. Aí o filho também quer, né? Porque o amiguinho tem a bolsa lá do personagem X, que é da moda. Todos os amiguinhos, as menininhas querem ter a bolsinha daquela moda, não sei o quê, e os pais potencializam isso. Uma das questões que eu e meu marido, a gente ficou bastante assim, conscientizando a nossa filha, que muitas vezes, né, tinham algumas coisas, algumas questões de personagem, da bolsinha, porque é a da Barbie, ou nem é mais Barbie, né, é Monster High. Então, enfim, determinadas coisas, não que a criança não vá poder ter, não tem que ser radical, mas não pode também incentivar e nem ficando dando tanta vazão a essa situação. Porque senão as crianças, eu costumo dizer que elas estão assim numa condição hoje, quando a gente coloca dessa situação de pares, né, que são todos, muitos ali são iguais, eles se espelham uns nos outros, e essa condição acaba perdendo o valor da consciência. Então, se aquela criança ela não tem a bolsinha rosa, xizinho, de florzinha, ela não pertence ao grupo. Ela não tem valor, né? Então, essa questão do tênis da moda, os adolescentes, né? Porque você não foi ainda para tal lugar, você não conhece tal coisa, então tem uma cobrança das coisas. E não na valorização da pessoa, como ela é. Olha, que bacana, você é uma pessoa que pensa diferente nesse ponto. Esse incentivo não existe dentro dos lares, nem nas escolas. Muitas vezes as escolas são engolidas por essa questão também consumista e acabam vendendo essa situação, né? Então eu questiono ainda a situação, vou pegar um exemplo de cantina de escola. Né? Não tem, então tá, vamos falar da saúde, da alimentação da criança, da saúde equilibrada. Mas a escola vende o salgadinho não sei o quê, o refrigerante não sei de onde. Né? Oi? Exemplarismo total da escola. Exato, né? Ou seja, onde dá mais dinheiro, onde dá mais lucro, né? A questão é assim, a minha parte eu quero em dinheiro, então todo mundo entra nesse rolo. Essa situação que eu acho que é o ponto mais sério do materialismo, né? E a consciência, toda a sociedade, ter a consciência dos valores das pessoas, está se perdendo, são as coisas que dominam. Aí a pessoa ela passa anos a fio, né? Vai lá, cuida da criança, faz todos os desejos, tenta, né? Porque tem pessoas que mal têm condição. Conheço várias pessoas assim, de uma forma muito simplória, não tem dinheiro para poder comprar muita coisa, mas o filho tem aquilo que a sociedade pede, então ele faz parte. Ele está dentro desse grupo, parece uma coisa de bando mesmo, né? Se não tem aquilo, não faz parte. É a anulação da individualidade. Exato. Você vem até
cultura oriental, cultura japonesa, onde, em particular, isso é muito forte. É muito né? forte. Quer dizer, você anula o indivíduo. Tem uma valorização da grupalidade, por um lado isso é positivo, obviamente, quer dizer, a consciência de grupo, mas, às vezes, extrapola quando você anula a individualidade. Então, esse tipo de coisa é a padronização, né? Quando você tem... A pessoa, para ser algo, tem que ter aquilo, que alguém estabeleceu que aquilo naquele momento é o referencial de identidade, ela perde a sua identidade. Eu lembro muito bem quando a Xuxa surgiu e tinham as paquitas, e todas as meninas queriam ser paquitas, e era um tal de passar, né, de clarear o cabelo, e todo mundo era parafina, né, parafina na cabeça, ou água oxigenada, né? Então era todo mundo, meu sonho é ser paquita. E você criava um problema grande, porque você tinha as meninas morenas que, pelo menos no início, o protótipo de paquita não permitia isso. Depois é que foram, até por muitas críticas, é que foram inserindo. Mas está na mesma linha do que você está trazendo, né? E aí você perde a individualidade. Se a pessoa não for naquele modelo, naquele padrão, ela é excluída, ela tem baixa autoestima, ela não se sente com valor devido àquela circunstância. A gente vê assim na questão que é o que o materialismo passa, o exemplarismo do materialismo, né? Que a pessoa põe o foco no externo, ela não coloca o foco, não olha para dentro de si, né? Então essa questão aí é que deixa, já vem da própria sociedade, do que a gente está vendo, e se os pais não veem isso aí, né? É aí que a criança desvia, porque ela não tem exemplo aí fora para né? Para se moldar, para lá em São Paulo, que a gente está vendo bastante agora, a situação das crianças colocarem na orelha o alargador. E assim, a situação é tão séria, né? A gente acompanha algumas jovens, a dor que elas sentem, né, começa com uma espessura um pouco mais fina e vai aumentando para dilatar a orelha, né? As crianças não comentam com os pais o que está acontecendo. A orelha fica inchada, né? O piercing, a utilização disso, sendo colocado muito jovem. Minha filha fala que na sala dela tem meninas colocando, infecciona, porque tem que ter uma higiene muito grande naquele local. E, né, um comentário que ela fez outro dia, a menina estava com piercing, estava sangrando, e a menina falava que não era. E ela ainda comentava com a amiguinha, não, mas está sangrando. E a menina disfarçava, falava que era batom, alguma coisa assim, para poder negar. E, assim, aquela criança, ela não tem, né, um jovem, não tem maturidade para lidar com isso. Como que os pais autorizaram? A própria tatuagem, hoje em dia está muito assim. Então, essa condição acaba sendo, parece que mesmo, volto na situação da boiada, né? Então, vai marcar toda a boiada, queima ali, né? Então, o piercing é para queimar, a tatuagem, e marca mesmo. Né? Uma condição onde, energeticamente, já está comprometido também a situação da pele. Aí você está trazendo um aspecto, que até foi a pergunta dele anteriormente, né? Da austeridade e tal, mas da autoridade. E muitos pais acabam abrindo mão da autoridade, quando, na verdade, a autoridade não é autoritarismo. Então, saber fazer ou discernir é uma coisa e outra. E aí precisa ter autoridade, porque a criança, até mesmo o adolescente, conforme a questão, ele ainda não tem condições para ter autonomia decisória. Mas muitos acabam abrindo mão disso. Hoje predomina um pouco o laissez-faire, né? No cuidado com os filhos, né? Laissez-faire, laissez-passer. Quer dizer, deixa acontecer, né? É um liberal demais, quando não pode ser assim. Mas eu acho que a Tânia ainda tinha mais uma pergunta, né? Não, eu também queria ressaltar a importância desse item. Olha quanta coisa a gente trouxe, né? Então, quando os pais se preocupam, que a preceptoria se preocupa com isso, isso vai determinar uma estrutura diferente. Olha o caso desses meninos que estão furando a orelha, que estão botando piercing, porque está todo mundo colocando e aí vai na onda, né? Então, é não ficar na onda. Isso aqui eu achei excelente. A outra questão está na quarta linha, de baixo para cima, também nessa primeira página. Quarta linha, no final também. O acolhimento rígido, dando sustentabilidade para romper estigmas de violência doméstica. Isso também é uma coisa muito séria. Eu fui criança espancada, então eu sei como é que essa coisa é complicada, né?
Eu vejo dentro desse contexto, né, eu vejo assim que ainda falta muita maturidade, né, de todos nós, consciência aqui no planeta. E a situação da violência doméstica é uma situação ainda muito animalesca. O que tem mais força, né, o maior, que fica essa condição. A criança ela é pequena, né, então, desde pequena, ela sendo pressionada pela questão até do tapa, da mão, da ameaça, essa condição vai gerando nessa consciência esses traços. Então, quando for adulto, vai repetir. E esse peso, né, o que seria ter uma consciência mais rígida, você estar mais consciente disso, é uma consciência um pouco mais equilibrada, com coesão. Ou seja, a rigidez, ela requer da pessoa, ela entender que ser uma pessoa, né, madura, com autoridade, vai requerer dela olhar para a pessoa, para aquela criança, para aquela consciência, com os traços que ela tem, não com os traços que os pais gostariam que ela tivesse. E essa projeção que os pais acabam fazendo, distorce totalmente, e a criança ela não vai ser respeitada pelo que ela é, mas sim pelo que aliás, nem vai ser respeitada, né? Ela vai ser conduzida pelo que os pais gostariam que ela fosse. Essa distorção, a criança, então, ela fala, não, eu quero uma roupa vermelha. A mãe fala, a moda agora é a roupa roxa. Então, ela não compra a roupa vermelha para a criança. Ela projeta o que a sociedade quer na filha ali, na situação, e não leva em consideração o respeito pela consciência. Essa situação ela vai gerando uma determinada violência. Estou dando um exemplo simples. A gente sabe de situações gravíssimas, espancamentos, né? O meu irmão, ele é hiperativo, mas assim, né, na década lá de 70 não se tinha esse diagnóstico. E então, na escola, ele era chamado caso de polícia. Chamava minha mãe para reunião, chamava minha mãe fora das reuniões, a minha mãe, coitada, estava sempre lá. E meu irmão é extremamente inteligente, ele terminava rápido as lições e ele não conseguia parar quieto. Ele se mexia, lógico. Então, ele ficava chutando a mesa com o joelho, né, e ficava fazendo barulho. Aí ele queria ensinar os amigos, ele levantava, andava pela sala. Mas o que acontecia, o retorno disso? Quando a minha mãe voltava, comentava com meu pai, né, o que os professores tinham dito. E nessa situação dessa diagnóstico, caso de polícia, meu irmão foi espancado pelo meu pai, de uma forma extremamente violenta. E o meu irmão, ele não sabia o que estava acontecendo. Então, aí minha mãe levava ao médico, os médicos lascavam, um monte de antibiótico, teve um monte de reflexos nos dentes dele, na pele, né, em virtude da falta do contexto ali, que não se sabia, não se tinha o diagnóstico disso na época. Então, hoje, ele tem uma questão de desenvoltura, assim, de habilidades, né, muito boa. Ele é engenheiro, tudo mais, ele resolve 1000 coisas em 10 minutos. Em contrapartida, ele tem muitos reflexos dessa violência. Ele foi extremamente assim, né, sacrificado por uma situação onde ele não tinha noção, não era uma culpa dele, não é, necessariamente, ele não tinha orientação adequada. Então, é isso que eu vejo, a necessidade dos pais entenderem o que é um comportamento mais rígido para evitar essa violência doméstica. Almeirinha, eu percebo muito a dificuldade dos pais falarem o mesmo idioma, assim, falar a mesma... E aí pediria para você falar sobre a síndrome da alienação parental, no sentido em que, muitas vezes, um dos pais ele incorpora essa visão mais do opressor, ou até mesmo, ao contrário, a visão da sociedade, da boiada, que até daria outro verbete para você, viu? Já fica a sugestão. Efeito boiada, você fazer um outro verbete. Se não fizer, eu vou fazer, eu vou sugerir. Mas falar então da síndrome da alienação parental e essa questão da dicotomização, quando um pai incorpora esse lado do opressor, ou um pai, às vezes, é mais absorvente, mais possessivo que o outro. Nesse caso que você falou da tua família, hoje, na atualidade, eu percebo que as pessoas precisam desse pai mais presente também. Queria que você falasse isso também, se der tempo aí, na questão da importância do pai, às vezes, ter o pulso forte, ser um pouco absolutista nesse sentido. Tá. Primeiro, essa questão da alienação parental, hoje já tem um nome, né, que a gente fala, que é o bullying, né? Os pais também praticam bullying com os filhos. E antes não se tinha esse nome, esse termo, não deixava de ser humilhante, né? A arrogância em cima nas situações. E o que eu vejo um agravante, né?
o casal estando junto dentro do próprio lar, não estarem a favor de si, deles mesmo. Então, um tem uma ideia e o outro é contra. Não existe admiração, discordância. Existe só discordância. E nessa questão, a criança ela fica igual bolinha de ping-pong no meio dos pais. A mãe ela dá uma orientação, aí a criança vai falar com o pai tem outra orientação. Nessa hora, ou o pai ou a mãe, né, ele chega na frente da criança e dá bronca no outro. Olha, eu acabei de falar, vou pegar um exemplo simples, né? A criança foi pedir uma bala para a mãe. Aí a mãe falou, você vai almoçar daqui a pouco, eu não vou te dar a bala. O pai pega e dá a bala. Aí a mãe vira e fala na frente da criança. Olha, eu falei para não dar bala, ele vai almoçar. Por que você deu a bala? Aí a mãe, você também é ruim, por que uma balinha não vai tirar a fome da criança? Né? Chegam a falar dessa maneira. Mas nessa condição já começou ali a discordância. E isso vai aumentando, ao ponto depois do casal começar a se humilhar, né? Um humilha o outro, ou perde o respeito. E essa criança ela também para, né, de ter o respeito, até mesmo para com os pais. Essa situação aumenta, principalmente hoje, que nós temos N casos de separações. Quando os pais estão separados, piora muito mais essa alienação parental. Então, o interesse que um determinado genitor tem para poder atacar o outro, né, vamos supor, o pai, para poder afrontar essa ex-mulher, usa aquela criança, fala horrores da mãe, ou vice-versa, a mãe fala do pai, e essa criança ela passa a viver de uma forma extremamente conturbada, ela passa a querer defender um ou outro. E, então, assim, uma situação onde já não se tem maturidade, até mesmo para assumir a questão de ter filhos. E quem dirá manter um relacionamento, que é mais sério ainda. Então, hoje em dia está tudo tão banal. Tem o filho porque tem, casa porque casa, separa porque também, todo mundo separa, é moda. Então, essa falta, né, das pessoas assumirem uma consciência mais ampla, vão gerando N consequências. O que eu vejo assim é grave em todos os sentidos, mas o casal estando junto e eles mesmos se colocarem contra, que não tem essa mesma linguagem, é uma situação muito delicada. Onde que existe, então, o mínimo do respeito? E o amor vai aonde? Nem tem. Se não tem respeito, não vai ter amor. Quando o casal precisa ter estar mais equalizado, esses diálogos, essas conversas precisam ocorrer longe dos olhos da criança. Não pode ser discutido coisas na frente de uma criança que não tem compreensão dos problemas. É importante que o casal tenha um momento para conversar. E essa criança ela precisa ser preservada. Um ponto dentro do que você está falando que é interessante, que poderia se pensar, mas eu nunca vi isso, e acho que serve até para ir para a Evolucim, para a nova pré-IC também, Precepticons, né? Já previamente, um casal que quer ter filhos, se já se tem, existem algumas questões que são universais, né? Que vai se ter perante qualquer criança. Então, elencar quais seriam essas questões e ver como é que o pai acha que deveria ser a forma de lidar. E a mãe, quer dizer, a futura mãe e o futuro pai. Sobre vários pontos, para ver o grau de convergência ou de concordância dos dois. Isso ajudaria demais, porque eu poderia ver, olha, vocês pensam totalmente diferente. É quase dinamite isso aqui, vai dar problema. Ou vocês já vão ter que se ajustar antes, chegar a um acordo antes. Então, isso poderia ser feito, porque você estava falando, eu estava me lembrando, né? Se você pega na área de educação, existem as diferentes correntes teóricas. Então, você tem lá construtivismo, você tem estruturalismo, você tem várias correntes, né? E conforme a corrente, você vai ter, na verdade, o que varia de uma corrente para outra? São respostas diferentes, só que para as mesmas perguntas. Por exemplo, qual é a função do professor, ou como deve se dar a relação professor e aluno? Cada corrente vai falar de uma forma. Qual a metodologia que deve ser utilizada? E por aí vai. Então, em relação à criação de filhos, na verdade existe isso. Quer dizer, o pai pode ter uma filosofia, a mãe pode ter uma outra filosofia. E quando há muito antagonismo entre essas ideias de como lidar com a criança, isso gera, ou potencialmente, é um conflito maior. Então, isso seria um estudo interessante de se ter, até para fazer a conscienciometria
do ponto de vista tanto do futuro pai ou futura mãe, ou até mesmo já ocorrendo fazer o diagnóstico, porque já saberia como cada um está vendo e aonde são os pontos de discordância, né? Tá? Sem esquecer que a própria criança, ela é uma inteligência. Claro. E sem ela ter essa maturidade, essa compreensão, ela também manipula os pais. Ela também, às vezes, cria situações que ela sabe que vai dar conflito, ou então o que é a favor de um ou a favor de outro. Né? Então, essa profilaxia já vem também. Já entraria aí. Mas, você viu, de modo bem prático, essa questão de dar comida antes ou não da refeição principal. Eu vivenciei isso, os meus pais tinham discordância, não chegavam a ter briga maior em função disso. Outra coisa que eu me lembro, são coisas simples, mas que no conjunto isso vai dando efeito. Aquela questão, às vezes a família faz a compra do supermercado semanal. Então tem lá iogurte, compra o equivalente a 1 iogurte por dia. Aí tem aquela criança que quer tomar 2, 3. Tem pai que acha, deixa a criança tomar, deixa, mas no outro dia não tem. E aí a mãe, olha, não, mas tem que ser 1 por dia só. Então, como é que fica? E são essas coisinhas que vão se somando e que vão criando problemas, né? Então, eu acho que hoje já se tem tanta experiência que poderia fazer a prevenção disso, reforçando na ideia de uma escola para pais, não é? Já elencar essas questões, isso é interessantíssimo. Porque aí já, não, então a gente vai ter? Vai ter. Então tá, então vamos definir. Vai ter comida antes da refeição ou não vai? O iogurte vai ser 1 por dia ou pode tomar quanto quiser e depois fica sem? Porque às vezes também pode ser um aprendizado para a criança. Pode ser chegar uma coisa, não, deixa eu tomar. Tomou tudo na segunda-feira. Vai ficar terça, quarta, quinta, essa compra só vai ser no sábado, vai ficar sem? É um aprendizado. Aí, isso também tem um efeito didático. Tudo é estratégia, né? É que às vezes um pai ele é mais açucarado e o outro não. Mas tem que ter isso. Um é mais também. linha dura. Mas tem que ter. Às vezes vão fazer o papel, Isso é importante. No meu caso, eu vi o meu pai com mais linha dura e eu apoiando meu pai, que eu preferia ser educado por linha dura, e minha mãe e minha avó, toda a família, a coisa mais de querer estragar. Então a gente via as coisas, aquela dificuldade do calibrar, né? Mas só antes do colega falar lá, só fechar uma questão. Geralmente há a tendência de que as pessoas desestruturadas formem famílias desestruturadas, né? Sim. Isso aí você vê, não tem como. Mas vamos lá que ele estava na frente já tem um tempão, por favor, senão ele não fala. Vamos lá. Aí eu passo para você, tá? Não, obrigado. Essa eu já fui. Em outras vidas eu já fui. Dessa vez eu abro mão. Muito obrigado. Vai lá. Professora. Já aprendi, já tenho aprendizado. Obrigado. Professora Miriam, eu gostaria que você elucidasse em 2 pontos aqui em fatologia, na página 17, onde fala sobre a preceptoria consciencial parental, e na página 19, em perfilologia, os agentes retrocognitores. Assim, me colocando como caso também, né, da problemática, posso dizer que sou filho da maturidade. Eu ressomei quando a minha mãe tinha 43 anos e sou o último de 12 irmãos. Por conta, assim, de certa incapacidade, né, em cuidar de tantos filhos, meus pais asseguraram a preceptoria dos cuidados da minha infância a 2 senhoras, que era tida como loucas, né, ou desequilibradas pela maioria das pessoas. Então, assim, com isso, colocando assim a PROEX como parâmetro, o meu porão consciencial considero assim que fora bem conturbado. Daí me surge a questão: como retomar ou remediar o processo consciencial produtivo, né, dado a ausência de exemplarismo paterno e materno? Eu posso colocar para você até de experiência própria, né? No começo eu já tinha contado um pouco da minha história pessoal. A minha mãe dessomou, eu tinha 10 anos de idade, então toda essa deficiência por falta de orientação, né, de acolhimento mesmo, orientações do dia a dia, da vida, no geral, quando nós não temos, hoje eu vejo, né, alguns anos aí correndo atrás do prejuízo. Até através de questão de amparo também, eu vejo, pela escolha da profissão. Eu tive bastante, né, porque eu escolhi fazer psicologia, mas eu via todo um destrambelho na minha família,
E então aquilo também me chamava atenção. Mas quando eu fui definir essa questão de escolha profissional, eu nem entendia muito bem de área nenhuma, muito menos da psicologia. Então, hoje eu tenho certeza que foi a equipe de amparo que me auxiliou muito, né, até desenvolver, estudar, me manter nessa condição. E então, pelo que você está me colocando, dentro da sua situação, né, você vindo aí de uma família grande, numerosa, 12 filhos, a gente entra num raciocínio assim, muito triste, né, que eu vejo ainda hoje, tem muitas famílias com muitos filhos também, porque não fazem ideia do que é ter filhos. Fica naquilo que eu já coloquei antes, crescei e multiplicai-vos. Então, não tem como dar atenção, né, para todos, não vai ser possível. Um já não é simples, 2 já começa a complicar, a partir do 3 já é pior ainda. Então, daí para frente, 12 fica um pouco mais difícil. Então, de fato, a situação, eu acredito que para você também foi muito séria, e está sendo. Eu vejo assim, você investir mais no autoconhecimento, né, de uma forma mais direta, buscar trabalhar um pouco mais todo o contexto, né, desse autoconhecimento e buscar aprender a se relacionar com as pessoas. Então, uma coisa que eu aprendi bastante para superar, né, as minhas deficiências, fazer mais amizade. Eu era criança, eu me lembro que minha mãe me colocava de castigo, tudo, né? E eu ficava assim, tinha levado uma bronca federal, mas eu falava assim para ela, né? Ô mãe, dê risada, dê risada. Eu era um pouco sedutora. Por que eu estou lembrando disso? Ao longo do tempo, eu tinha a questão do bom humor, mas com a dessoma da minha mãe, eu tive depressão, foram algumas coisas sérias. Eu fui perdendo essa minha característica. Hoje, né, há alguns anos, eu consegui retomar, então hoje eu consigo, através da situação do bom humor, superar muitas questões. Então, estou te dando uma dica de um caminho que eu percorri. Eu fui me reconciliar desde a minha infância, me lembrar mesmo, né, quais eram os traços que me ajudavam a me sentir melhor nessa existência. E a questão do bom humor foi uma coisa que me ajudou muito. Então, hoje eu me sinto mais adequada com a minha própria consciência nessa existência. E se eu tivesse, né, tivesse tido um acompanhamento, então, bem provável que hoje eu estaria mais tranquila. Mas isso mais anos atrás, né? Não só agora. E o que eu coloco, né, para que a gente pense nessa questão da autopesquisa, dos traços, aqueles que são potencializados, né? O que é positivo, traço força. Porque a partir do momento que a gente já tem deficiência, tem uma série de coisas, baixa autoestima, né, já vai imperar, a pessoa ela não consegue se relacionar, muitas vezes tem traços de timidez. Eu fui passar na fase da adolescência, né, pela timidez. Mas eu acho assim que eu não iria passar por isso se a minha mãe estivesse, né, ainda viva, porque eu sou uma pessoa um pouco mais extrovertida. Então, toda a influência da mesologia, né, que tem um contexto que eu coloco aqui no verbete também, vai trazer com situações tanto positivas quanto negativas. Então, se o meio que você está inserido são situações mais harmônicas, você vai poder participar, né, viver de uma forma mais adequada com a sua proex. Caso contrário, se foi uma influência desse meio extremamente negativo, mais hostil, então a gente precisa realmente se esforçar um pouco mais, volto a falar, infelizmente, correr atrás do prejuízo, porque teve falhas mesmo, né? E não julgar, porque é muito fácil a gente falar culpa dos pais, culpa dos avós, culpa de sei lá de quem. E a gente está falando aqui de reconciliações, nós estamos falando de harmonização do planeta. Todos nós, em um momento ou outro, já criamos essa condição em outra existência. E isso, né, está gerando consequências. Então, ninguém aqui é vítima, e ninguém aqui é algoz. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, e isso multidimensionalmente falando, e isso também em várias, né, situações aí de vidas. E importante é que a nossa autoconsciência, ela se fixe, né, a partir... Vamos dizer, eu coloco dessa existência como um divisor de águas para a minha consciência, que eu consiga manter isso ao longo dessa própria existência e das próximas. Porque aí sim, quem sabe eu consigo ajudar mais pessoas e me ajudar. E diminuir o impacto das minhas ações, do meu pensene, em cima das pessoas e da sociedade. Excelente. Temos aí mais um minutinho para uma pergunta. Vamos lá? Pode ir falando. Oi. Eu queria pegar essa fala da Miriam, que eu achei que foi muito importante, né, Miriam?
essa condição da gente não ficar só culpabilizando os nossos pais, né? Porque, assim, eu acho que tem a questão de que nos nossos pais, muitos deles não foram intermissivistas, né? E nós, hoje, nós somos intermissivistas e temos informações. Então, a partir dessas informações, eu acho que a gente pode fazer diferente e até entendê-los, né? Se você puder falar um pouquinho a respeito disso. É um raciocínio bacana, até agradecendo a minha amiga Vera, me auxiliou muito nessa existência. Enfim, a importância da gente ter essa autocompreensão, né, de sair de um papel de vítima, que, no fundo, todo ser humano acaba sempre se colocando, né? Ah, porque o meu dedo dói mais do que o seu. Sempre assim. Essa situação de umbigo, né? As pessoas ficam voltadas só para o egocentrismo, para si mesmo. Então, é fácil apontar o dedo para o outro e não assumir a consequência dos próprios atos. A partir do momento que a gente tem um pouco mais de lucidez, que você tem um nível de consciência maior, compreender, se colocar no lugar do outro, é de suma importância. E isso, dentro, como eu coloquei no início, que o meu raciocínio de escrever esse tema, ele vem de uma reflexão do antes, durante e depois. O que será que a minha consciência não conseguiu exercer numa vida anterior com relação ao lar, a ser uma mãe, um pai, que eu não consegui fazer adequadamente. Eu renasci numa família conturbada, desestruturada, com pais extremamente imaturos, né, que também não tinham orientações. Eu passar por toda essa situação e hoje o que eu posso melhorar para que eu evite um reflexo maior em outra existência, né, que eu consiga, numa próxima existência, nascer com mais lucidez, conseguir superar mais rápido aí as minhas dificuldades. Então, esse contexto de autoconscientização multidimensional ajuda muito, né, a gente compreender mais as inter-relações, esse compromisso nessa troca dentro dos lares, entre pais, entre filhos, entre parentes. Vivi situações sérias de violência doméstica, fui buscar a questão do perdão através de contextos sérios também, para que eu pudesse melhorar todas as minhas energias, todo esse lado emocional. Se a gente não se liberta dessas emoções negativas, a gente não tem lucidez para poder ajudar o outro. Não adianta. Se a pessoa está muito voltada para o ela, né, como se fosse uma tartaruguinha, fica dentro da casinha dela, ela não consegue ajudar nada nem a ninguém. A partir do momento que você aceita a condição de orientar uma outra consciência, que é ter um filho, né, uma criança, você precisa correr muito mais atrás de si mesmo. Nessa hora, o aprendizado ele é maior, porque a gente passa a lembrar do que a gente teve da educação dos nossos pais. Essa sequência desse trabalho, né, das reconciliações, do estudo do aprendizado, eu acho que é o conhecimento mais bárbaro que tem. Hoje eu revejo muitas coisas que os meus pais fizeram comigo, né, ou não fizeram, passo a compreendê-los, em vários momentos julgava, né, assim, e então hoje já estão como consciex, provavelmente já vem me acompanhando na escrita desse verbete há um bom tempo, já acompanharam as minhas mágoas e tudo mais, para poder colocar isso num papel que não foi simples, né, e agradeço por eles terem me acolhido nessa existência, e agora o que eu posso melhorar aqui nas próximas. Bom, infelizmente estamos chegando ao fim aqui da tertúlia. Realmente esse tema é excelente, você domina muito bem, Miriam, está de parabéns. Na verdade, a gente teve aqui a estreia de uma veterana, porque tem uma facilidade na comunicação, né, paradoxalmente, mas a verdade é essa, quer dizer, se comunica muito bem, esclarece muito bem e a partir de um assunto que envolve todo mundo, né? Todo mundo nasce numa família e tem ou o papel de filho, ou o papel de mãe, ou de pai em algum momento, então isso é uma questão que é universal. Então você está de parabéns pelo seu domínio do conteúdo, tanto teórico quanto vivencial, e pela sua facilidade de expor, de comunicar. Por isso que eu falo que é a estreia de uma veterana, né? Esperamos as suas centenas de outros verbetes dentro desse tema e de outros temas que você venha a abordar. Muito bom, parabéns mesmo. Eu que agradeço. Tá? Eu queria agradecer também aqui
aos tertulianos que aqui estiveram presentes, a todos vocês, aos teletertulianos também que assistiram e, sobretudo, também os que mandaram questionamentos. A Miriam criou um problema porque foi tão dinâmico e a gente acabou não conseguindo nem dar conta das perguntas. Realmente tem mais perguntas até para você dos teletertulianos, um problema bom, tá? Quero deixar claro aí. Mas, devido à riqueza, daria para a gente ter umas 2, 3 tertúlias a mais só sobre essa discussão aqui. Quero agradecer também a equipe aqui da Enciclosapiens, né? Tá o Cláudio, tá oi? Cada um está falando, não está Marilene. Você também está na Enciclosapiens? Ah, não, então, Marilene. Você também está? A ID também, duplamente, né? Porque a ID tem a ver com o tema também, devido à Evolucim. Quero agradecer aqui também ao Robson e ao Cláudio, né, dentro do suporte técnico, e Cláudio, o Christian. E quero agradecer também, obviamente, aos amparadores que aqui nos ajudaram. Tá ok? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Vamos aqui aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Amanda Assunção com debate no CAEC, com sim controladora na autossuperação. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um convite para um debate gratuito que acontecerá no refeitório do CAEC, domingo amanhã, das 15 às 17 horas, com o tema Com sim controladora na autossuperação. O objetivo é debater sobre as casuísticas e as possíveis reciclagens do traço controlador patológico e da manipulação sutil. Estão todos convidados. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Medo de Clarividência, especialidade Parapatologia, e a verbetógrafa Jéssica Kalinski. Muito obrigado e boa tarde a todos.